A paz do Senhor Jesus. Nós estamos no culto de oração e ensino da palavra de Deus, em um número bastante resumido, e é aceitável por entender que alguns irmãos ainda estão em casa, em alguma área o tempo não oferece um conforto bom, por conta de que o tempo está assim um pouco chuvoso, mas dá para nós entendermos. E com isso, nós não iremos perder muito tempo, já iremos trazer uma meditação da palavra de Deus, que nos traz hoje. Eu tinha preparado uma mensagem, mas aí veio no nosso coração uma outra mensagem de Deus para o nosso coração, que veio na minha mente um lembrete, falar a respeito de profecia, que é o que está acontecendo nos dias de hoje. E nós precisamos entender tudo isso quando nós passamos a conhecer a Deus. Portanto, eu quero tirar como base na Bíblia Sagrada a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, e o capítulo de número 43. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo número 43, a partir do versículo de número 11. Vamos ver se eu dou conta de ler, porque o óculos está embaçando aqui, por causa do tempo. E eu quero com muita alegria compartilhar com os irmãos essa palavra de hoje. Isaías, capítulo de número 43, e o versículo de número 11, que diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Salvador. Eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir. Deus estranho não houve e nem haverá para vós. Sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou o Deus de Israel. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Porque operando eu, ninguém pode impedir. Santo Deus e Pai, eu quero, Senhor, nesse momento te pedir a tua graça e autoridade na tua palavra, a orientação do teu Espírito Santo, para ministrar a revelação do que esta palavra nos ensina. Para que nós venhamos hoje, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso coração, e que venhamos aprender o que a tua palavra nos ensina. Ó Pai, revela-nos, tira a dúvida daqueles que andam um pouco desapercebido, sem conhecimento da tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, meus irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, os irmãos que estão aqui já presentes, os irmãos que estão nos acompanhando pela live, pelo Brasil, pelo mundo, porque hoje, em todos os momentos que você observar que abrir o seu celular em um segmento de uma rede social, tem alguém pregando sobre o amor de Jesus. Tem alguém pregando sobre a revelação de Deus. Tem alguém pregando sobre os acontecimentos dos dias de hoje. E eu estava meditando na palavra do Senhor hoje, mas me veio na minha mente para a mensagem de hoje, é dizer para os irmãos que o nosso Deus, ele nunca mudou, ele não perdeu o controle da situação, tudo está sob o seu comando, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor comanda o céu, o Senhor comanda a terra, o Senhor comanda o ar que nós respiramos, o Senhor comanda a chuva, o Senhor comanda toda a natureza. Ou seja, está tudo aos ouvidos e ao comando do Senhor.
É por isso que ele disse através do profeta Isaías, em uma revelação para o povo de Israel, que o povo que viesse conhecer a Deus melhor, que ele viesse entender que o nosso Deus não muda, porque antes que houvesse dia, ele diz, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, ninguém pode impedir. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, o que nos chama a atenção e que nos intriga nesse dia de hoje é que nós estamos acompanhando pelas redes sociais as revelações de pessoas que vivem assombrada por conta dessa epidemia, desse Covid-19, e muitos não estão procurando meio de se alimentar da palavra, estão procurando revelações, estão procurando profetas. Sabe, queridos, quando eu olho para esta palavra, eu começo a viajar lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 1, lá no versículo de número 11, quando o rei Acasias, o povo, os gebionitas se levantaram contra eles. Ou seja, ele caiu da sacada do palácio e bateu com suas costas nos ferros. E ali ele ficou paralítico numa cama. E demorou tempo para ele descobrir se ele iria morrer ou se ele iria viver. Mas a preocupação dele era em querer saber de alguém que tivesse uma revelação de Deus, para saber se ele ia morrer ou se ele ia viver. Sabe, querido, se ele tivesse procurado diretamente a Deus, se ele tivesse se convertido ao Senhor, mudado suas atitudes, mudado seu comportamento, dava valor o que Deus tinha feito aos seus antepassados, nada daquilo teria acontecido com ele. Mas ele preferiu procurar um adivinhão, preferiu procurar alguém que pudesse falar para ele o que ele queria ouvir, não o que ele precisava de ouvir. O maior problema hoje, irmão, é as pessoas, elas não procuram meio de ouvir o que ele precisa ouvir, mas eles procuram meio de querer ouvir o que ele está querendo ouvir. Se é que os irmãos estão entendendo. As pessoas estão procurando meio de saciar o seu ego por uma palavra de brando, uma palavra que vem dizer, olha, fica tranquilo, o Senhor vai dar vitória para ti. É como também veio a palavra do Senhor. Deixa eu concluir essa parte. Quando o rei Acasias, filho de Acabe, juntou com os seus mensageiros e mandou que ele fosse à procura de um adivinhão, de um profeta, de alguém que pudesse lhe revelar algo sobre a sua vida. Ele, na realidade, ele queria saber se ele ia morrer ou se ele iria viver. Sabe, queridos, o que as pessoas estão procurando hoje é saber se esse Covid-19 vai passar logo ou se ele vai demorar. Sabe, estão inventando tanta profetada, mas não querem estudar a Bíblia Sagrada. Não querem buscar a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha o que aconteceu agora há pouco, irmão Cláudio. Não sei se você chegou a acompanhar, mas alguém manda um áudio viralizando em várias redes sociais, em vários grupos de WhatsApp, que alguém venha abrir a sua Bíblia e lá encontra um fio de cabelo. Ei, isso é natural de alguém que abre a Bíblia, vai estudar, e muitas das vezes um fio de cabelo cai na cabeça e fica lá. E alguém diz assim, se tu abrir e encontrar um fio de cabelo, e aquele fio de cabelo significa que você tem que colocar num copo de água para tu beber e toda a tua família, que ela vai ficar imune a essa pandemia. Eu faço minhas palavras do pastor Washington. Isso não é revelação, isso é macumba. Mas macumba não pega nem crente. Se você é crente na pessoa bendita de Jesus, tenha certeza que você está imune. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso, amados, que o Senhor me deu essa palavra hoje. Hoje eu estou tão cheio da graça de Deus, porque eu não aguento, amados. As pessoas não procuram a Deus, as pessoas não querem cultuar mais o Senhor. É por isso que eu digo, live não aproxima ninguém da igreja, muito pelo contrário, está distanciando mais.
As pessoas não querem cultuar a Deus com medo disso, com medo daquilo, e não estão pelo menos procurando meio de ler a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com aqueles homens mensageiros de Acasias. Eles saíram logo de imediato quando o rei disse assim: vai, procure alguém, um adivinhão, um feiticeiro, que ele possa me dizer para vocês se eu vou viver ou se eu vou morrer dessa enfermidade. Sabe, queridos, ele não foi direto à fonte, mas ele mandou procurar um adivinhão. Ele, na realidade, ele queria ouvir, era para saber se ele ia viver mesmo. Não era que ele ia morrer, mas na caminhada bem distante, eles, os mensageiros, encontram um homem de Tisbis, que era Elias, o tisbita, o homem de Deus. Elias já estava praticamente, já quase no final da sua caminhada profética, da sua caminhada na vida, mas ele ainda teve essa oportunidade. E quando ele encontrou os mensageiros de Acasias, ele chega para ele e diz assim: da onde vocês vão? Para onde vocês vão? E quem são vocês? E ele disse: nós somos mensageiros do rei de Israel, do rei Acasias. Ele está muito doente, ele caiu da sacada do palácio, quebrou os pinhaços, está paralítico, e ele mandou nós à procura de um adivinhão, de um feiticeiro, de alguém, de um vidente, que possa dizer para ele se ele vai viver ou se ele vai morrer. Amados, se ele mandou algum adivinhão procurar esse tipo de coisa, é porque o próprio médico daquela época já tinha despachado. Os próprios médicos já tinham dito assim: olha, rei, da minha parte tu já está despachado. Mas ele queria saber, na realidade, da onde vinha a palavra final. Mas a palavra final vem do Senhor, aleluia. A palavra final vem dele. É ele que está no comando, é ele que está no controle, é ele que comanda tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele pega naquele momento, Elias olha para aquele mensageiro e diz: não te afadigam, não precisa ir mais longe, volte e diga para o seu Senhor que da cama que ele subiu de lá doente, ele não descerá de lá mais com vida. Bendito seja o nome do Senhor. No mesmo instante o mensageiro volta, aleluia. E quando ele chega no palácio, ele conta para o rei e diz para o rei, quando o rei vê ele, e diz: por que voltaram tão cedo? Você já sabe me dizer se eu vou morrer ou se eu vou viver? Os mensageiros olhavam para o outro, temendo a dizer para o rei o que ele não queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. Ele disse: olha, nós encontramos um homem na estrada, e que ele mandou dizer que certamente o senhor morrerá e não viverá. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti que está me acompanhando. Quer saber se essas coisas que estão acontecendo, está aos olhos patentes de Deus, no comando de Deus? É só tu estudar a Bíblia, mergulhar nas escrituras sagradas, colocar a tua vida no altar, colocar a tua vida na presença de Deus. Não precisa sair procurando adivinhão por aí, aleluia. Eu volto a dizer que o Salmo de número 91 e o versículo de número 7 e 8 e diante, que diz que nada de praga alguma vai cair sobre a nossa tenda, aleluia, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nenhum de nós será atingido. Sabe o que é isso, amados? Isso aí está segurando de que Deus está dando para nós a imunidade espiritual. Então, se você puder, repete comigo, diga: em crente não pega macumba, em crente não pega oi grande, em crente não pega esse tipo de coisa. Meus irmãos, nós não precisamos sair em procura de ligar para alguém de longe, de perto, alguém que comeu demais, dormiu com a barriga cheia, ficou assombrado, assiste tanta coisa, tanta notícia ruim, aí quando vai dormir, fica assombrado, fica sonhando coisa ruim, aí fica mentindo, dizendo que foi Deus que falou. Quando Deus fala, ele manda avisar para o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Esse negócio, irmão, de alguém ficar dizendo: olha, Deus mandou publicar. Irmãos, o que já está sendo publicado é o que Deus permitiu que isso acontecesse no Brasil e no mundo. Em todas as partes do mundo tem alguém pregando via internet. Tem coisa mais sadia do que essa, irmão? Não tem.
Esse negócio de alguém ficar compartilhando mensagens proféticas, dizendo que Deus mandou, Deus está dizendo, tomou água com cabelo que foi encontrado dentro da Bíblia. Isso aí não é revelação, isso aí é coisa diabólica, é para tirar a atenção do povo de deixar de estudar a Bíblia Sagrada. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer a Deus. Quando Acasias ouviu aquela mensagem, Acasias tremeu na base, mas ainda queria saber de onde era a fonte. Quem era que tinha lhe revelado aquela palavra? De onde foi que veio aquela mensagem? Aquela pessoa tem comunhão direta com Deus? Aquela pessoa tem testemunho com Deus? Qual tipo de roupa que ele se veste? Com quem ele anda se comunicando? Aleluia! Quem é ele? Que tipo de vestimenta aquele homem tinha? E os mensageiros disseram, olha, ele tem uma roupa cingida de pelo de camelo. Aquele homem é estranho demais. O jeito dele andar é diferente do demais. Não foi muito longe com as características que ele estava dando de Elias. Na mesma da hora, Acasias disse assim, Elias, o tisbita, com licença da palavra, eu me lasquei, vou morrer mesmo. O homem de Deus falou, está falado. Deixa eu te dizer uma coisa para ti nesta noite, amado irmão. Se Deus está no controle da tua casa, da tua vida, então vai tudo bem. Aleluia. Vai tudo bem, vai tudo bem. Praga alguma vai chegar na tua tenda. Praga nenhuma. Eu gosto de citar um versículo em Isaías 1:19. Se tu quiserdes e ouvirdes, tu comerás o melhor da terra. Aleluia. O segredo maior é esse. É ouvir a voz do Senhor e obedecer quando Ele fala. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E outro sim, se tratando de palavras proféticas, se tratando de palavra revelada, quem conhece a palavra na Bíblia que está escrita, ele não se embaraça com qualquer coisa. Quem conhece as escrituras sagradas sabe que até a linguagem de figura que ela fala, até em linguagem em revelação, a Bíblia não erra de forma alguma. Olha, uma certa vez Acabe, pai de Acasias, tinha convidado em uma reunião secreta com Josafá, porque Josafá tinha um grau de parentesco com Acabe, e ele chama Acabe para eles entrarem em um conflito de guerra com outro país. Só que Josafá nunca tinha perdido a comunhão com o Senhor. Josafá sempre ele tinha um momento de culto a Deus. Josafá não perdia tempo com conversas. Josafá não perdia tempos com profetadas. Josafá não se alimentava de outras mensagens a não ser na mensagem da palavra de Deus. Quando ele disse, olha rei, se o senhor quiser nós vamos, porque os teus inimigos são meus inimigos, disse Josafá. Os teus cavalos são meus cavalos, as tuas guerras são as minhas guerras, a tua vitória será a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, antes, disse Josafá, precisamos consultar a Deus. Amados, antes de ouvirmos qualquer outra palavra, precisamos consultar a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui por um minuto. Uma certa vez eu dirigi uma igreja em uma determinada cidade, e veio uma moça, não vou citar o nome da cidade nem o nome dessa moça, até porque estamos transmitindo ao vivo, e pode até criar uma situação para essa irmã. Mas se ela estiver me assistindo, vai ficar só com ela. Deixa eu dizer uma coisa, uma certa vez chegou uma dessas mulheres que anda por aí profetizando coisa. Tem pessoas que andam na casa das pessoas profetizando para ver se alguém dá alguma coisa. Quem já acompanhou isso? Eu já acompanhei isso demais, irmãos. Pessoas que vai na casa de alguém, aí começa a revelar se Deus tem mandado revelar. Pessoas que inventam coisas se Deus tem mandado ele falar algo. E essa irmã chegou na nossa casa. Estava eu e minha esposa, quando nós recebemos aquela moça chorando. E ela disse que chegou uma mulher, uma profeta, que disse para ela que ela tinha que consertar a vida dela, que ela tinha que se agasalhar, se arrumar, porque em 5 dias ela iria morrer. Agora imagine só, irmão, o desespero daquela irmã. Imagine, uma irmã contribuinte da obra de Deus, uma irmã que ofertava, era fiel na casa do Senhor, gostava de evangelizar, aleluia, estava assídua, não perdia uma oração, ela não perdia um culto, era uma mulher de Deus. Eu estou dizendo era, porque naquela época ela era mais assídua na casa do Senhor, e por conta disso, amados, acabou esfriando a pessoa, sabe? Aí o que foi que eu disse para ela?
Meu irmão, uma coisa eu lhe digo. Se é de Deus, vai cumprir. Se não for de Deus, não se cumpre. Ela ficou olhando para mim assim, como pastor assim? Aí eu disse para ela, diga-me uma coisa, minha santa. Você tem promessa de Deus? Ela disse, tem. Já se cumpriu alguma promessa de Deus na tua vida? Ainda não. Então fica tranquila. Fique em paz. Porque enquanto as promessas de Deus não cumprir na sua vida, você não morre. Porque as promessas de Deus só pode cumprir antes de você morrer. Agora, depois que cumprir, minha filha, pode se preparar, que desce a tuba mesmo. Mas fica tranquilo que não é agora. E o tempo passou o quarto dia, e ela já estava agoniada. Passou 5 dias, e ela ficou por ali, passou 6 dias. Aí ela foi lá em casa, irmã, você não morreu não? Não, estou aqui. Então, não era de Deus. Aleluia. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com essas profecias. Tomar cuidado com quem é que anda levando essas mensagens. Da onde é que está vindo a fonte? Amados, a fonte está aqui. A fonte está na palavra de Deus. Às vezes alguém diga, pastor Megarreto, você é muito radical. Não é não, irmão. É porque a gente tem tido algumas experiências com Deus. A gente tem visto muita coisa. Eu já tenho desmanchado muito ninho de cobra. Aleluia! Aleluia! Já temos visto tantas coisas, pessoas se desviando por causa de profecias que não eram cumpridas, por conta de pessoas que falam que Deus não mandou. Por isso que Josafá tinha medo. Volto de novo à palavra. Josafá, ele temia tanto a Deus, que ele não tinha coragem de empreender uma guerra antes que Deus viesse dizer para ele, vai, que eu sou contigo. Josafá disse para o rei Acabe, e disse assim, olha rei, não tem alguém que a gente possa consultar a Deus? Sabe, Acabe era acostumado, irmão, dar propina. Olha o que eu disse agora há pouco. Tem gente que vai na casa do irmão e disse, olha, se tu, eu estou precisando de alguma coisa, eu oro a Deus, Deus vai revelar. Oh, glória! Deus vai revelar uma coisa tremenda. Sabe? Uma certa vez alguém veio querer profetizar alguma coisa para mim. Dizendo, olha pastor, Deus mandou dizer para o senhor me dar esse violão. Aí eu disse para ele, tá bom, amado. Mas na hora que ele disser para me dar, fica tranquilo que eu lhe dou na hora. Espera só um bocadinho aí. Se ele mandou dizer para ti, ele vai dizer para mim também. Aleluia. Ele vai dizer assim, dá o teu violão para ele. Oh, glória a Deus. Se ele mandar, eu dou. Sabe por que eu digo isso? Porque lá no livro de Atos, no capítulo de número 9, na história em que, quando estava ali o apóstolo Paulo, que ainda é Saulo, capítulo 9, versículo 10, o apóstolo Paulo estava dentro de um quarto, 3 dias orando, buscando ao Senhor, não tinha conhecimento espiritual de nada, mas o Senhor mostrou para o apóstolo Paulo, um homem de Deus que iria entrar dentro do quarto, ainda disse até o nome, aleluia, diz, olha, está vindo aí, um homem por nome de Adonias, aleluia, Ananias, ele vai vir aí, vai bater na porta e tu manda ele entrar, ele vai colocar a mão sobre a tua cabeça e tu vai ficar curado dessa cegueira. E de repente ele orando, está lá Ananias, lá bem distante, no bairro bem longe de Damasco, estava ele pregando numa igreja abençoada, e de repente o Espírito do Senhor toca nele e diz, Ananias, aleluia, desce, deixa um auxiliar aí, e vai lá para a rua, no bairro da cidade de Damasco, na rua chamada à direita, disse até o endereço, na casa de Judas, que não é Iscariote, vai lá, bate na porta no 3º quarto, tem um homem de Tarsis por nome de Saulo, aleluia, ele está lá orando, já está te esperando, o que convém tu fazer com ele, oh glória a Deus. Quando ele chega lá, ele bate na porta mansamente, com medo, temendo a reação de Saulo, ele disse assim, olha Saulo, a paz do Senhor, aquele que encontrou contigo na entrada de Damasco, ele mandou eu vir aqui e disse, entra meu amado, ele já falou de ti para mim, oh aleluia, oh aleluia, isso é que é profecia, amados, isso é que é revelação, aleluia, Deus não se deixa enganar, e Deus não se deixa escarnecer, é por isso que o Senhor nos trouxe nesta noite, esta palavra forte, alimenta-te da palavra, a palavra revelada da profecia está aqui dentro, oh aleluia. Se você tem glória, diz glória. Aleluia. Se você tem aleluia, diz aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E para concluirmos, quando Acabe disse, nós temos aqui os homens de Deus,
Nós temos aqui 450 profetas prontos para profetizar. O que tu quiser saber, eles estão no pronto. Acabe já torceu o bico, ficou assim diferente. Desconfiou na hora, mas todavia. Ele disse, então vamos nos assentar no trono. Vamos ouvir o que é que esses homens de Deus têm para falar. E Acabe disse para os profetas, e disse, revela-nos agora. Nós iremos guerrear contra Ramote e Gileade? Seremos bem-sucedidos ou não? É de Deus a nossa ida ou não? E os profetas levantaram numa só voz e disse, vai, ó rei, tu serás bem-sucedido. O Deus de Israel será contigo. Tu terás uma grande vitória. Irmãos, quem conhece a Bíblia Sagrada, quem conhece a palavra de Deus, não se deixa enganar por tal profetadas. Não anda assombrado por aí. É crente, tu é lavado, ensaboado, enxaguado pelo sangue de Jesus. Aleluia. Se alimenta da palavra, se mergulha na palavra, busque mais a Deus, entenda que a profecia, quando ela vem de Deus, ela se cumpre. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ninguém se esconde. Ninguém se esconde. Sabe o que é isso? Quando o profeta Micaías estava escondido, estava preso lá no calabouço, estava ele jogado, esquecido, porque ele só falava o que Deus mandava. Mas Josafá, quando viu na boca dos outros 450 profetas, ele diz assim, ele desconfiou logo, irmão. Irmão, crente cheio de Espírito Santo não come qualquer coisa não. Crente não é urubu para comer carniça. Crente é ovelha, come pasto bom. Come tudo verdejante. Come do bom e do melhor, porque o Senhor cuida dele. Aleluia. O Senhor não deixa nem a alimentação esfriar, deixa quentinho. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra de hoje? Aleluia. Pelo menos ela está descendo aqui agora, sendo revelada do céu, irmão. Aleluia. Eu não estou contando nada de mim, eu estou contando o que a Bíblia está nos dizendo. Aí Josafá olhou, desconfiou e disse, ei, deixa eu te falar uma coisa, rei. Não me leva a mal, não. Mas todo mundo falou na mesma língua. Ninguém disse nada o contrário. Sabe o que é que eu aprendo com isso aqui, irmãos? Que todas as vezes quando nós levantamos para fazer algo para Deus, o inferno se levanta contra. Ah, pastor, está se levantando contra mim. Então se permaneça em pé, porque a vitória vai ser grande. Permaneça em pé. Quando você começar a ver uma oposição levantar contrária à tua vontade, que você sabe que está fazendo para Deus, então permaneça firme, porque Deus vai te dar a tua vitória. Amém. Oh, aleluia. Olha só, irmãos. Aí ele disse assim, não tem nenhum aí, não tem mais um homem de Deus, não tem nenhum homem de Deus por aí que a gente possa realmente consultar a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Você está vendo a credibilidade que tem o homem de Deus? Você está vendo a credibilidade que você tem diante dos céus? Você tem uma credibilidade diante do céu. O Senhor está te dando autoridade na tua casa, na tua família, no teu trabalho. Tem a credibilidade de Deus para profetizar vidas, para profetizar bênçãos, para ser um homem de Deus baseado com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse assim, né, nós temos. Tem um lá que eu não gosto muito dele não. Eu disse, pô, é esse mesmo que eu quero. Aleluia. Quando aquele está rejeitado é que Deus levanta. Você viu quem era Davi? Davi estava lá no campo cuidando do rebanho de seu pai. Aos olhos dos seus irmãos ele era rejeitado, mas aos olhos de Deus era um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Você pode até ser rejeitado por alguém da tua família ou do seu trabalho, mas você está sendo acolhido por Deus. Você pode até ser mal interpretado, mas o Senhor te interpreta de dentro para fora. Ele te entende. Bendito seja o nome do Senhor. Traga Micaías. Aleluia. E quando traz aquele profeta, já estava ele de unha grande, cabelos compridos, todo maltratado. Sabe lá quanto tempo aquele pobre homem de Deus estava preso ali, simplesmente porque falava a verdade, simplesmente porque ele falava só o que Deus mandava. Aí se levantou um dos profetas, um dos sacerdotes lá de Acabe, e deu-lhe uma bufetada de Micaías e disse, veja lá o que é que tu vai falar, hein? Porque nós falamos na mesma linguagem. Veja lá, cuidado para tu não falar heresia, viu?
se era eles que falavam heresias. Porém, Micaías não baixou a Cristo. Ele disse: o que Deus colocar no meu coração, eu falarei. É por isso que a Bíblia diz, irmão, que a boca está cheia. Aliás, o que o coração está cheio é o que a boca fala. Se o teu coração está cheio de mágoa, você só vai falar mágoa. Se o seu coração está cheio de bondade, você vai falar só de amor. Aleluia. Se o teu coração está cheio de expectativa, se sua palavra sai da tua boca, só palavra de esperança, de incentivo. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Micaías, ele não era vingativo. Ele tinha um amor dentro dele. Muito pelo contrário, ele era positivo no que Deus tangia a palavra dentro dele. E quando ele chega, resumindo, porque essa mensagem era muito longa e eu não vou me estender muito, aleluia, quando ele chega na presença do rei, logo Josafá olha para Acabe, Acabe olhou para Micaías assim torto e disse assim: e aí, nós vamos ou não vamos? Qual é a palavra que Deus tem para nós? Aí Micaías olha assim para ele e começa a profetizar a mesma coisa que os outros profetas tinham falado. Vai, ó rei, tu serás bem sucedido, aleluia, vai nessa tua força, Deus é contigo. Acabe se levantou, sacudiu o paletó e disse: eu não estou te falando, Josafá, que ele só fala palavras que não me agradam. Sabe por que ele se levantou assim? Porque ele sabia que Micaías estava apenas repetindo as mesmas palavras daqueles profetas, e sabia que Micaías não era mentiroso, ele era verdadeiro, ele era objetivo. Aleluia, aleluia. E aí, temendo Josafá a mão de Deus cair sobre Acabe naquela hora, Josafá logo diz assim: não faça assim, ó rei. Oh, aleluia. Põe no teu lugar, rei, cuidado, não mexa nesse ungido do Senhor. Veja o que é que tu está falando, te acalme, rei. Aí Josafá se aproxima de Micaías e diz assim para ele, bem calmo: diga, homem de Deus, fale, não te cales. O que foi que Deus revelou? Nós vamos ou não vamos pelejar contra Ramó de Gileade? Aí ele orou a Deus, fechou os olhos, a revelação veio do céu na mesma hora, e ele disse assim: a palavra que veio do Senhor é: eu vi todo o rebanho disperso pelo campo como ovelha sem pastor. Aleluia. Quando ele falou essas palavras, Acabe se levantou do seu trono, mandou chamar o chefe da carceragem e mandou prender Micaías e disse: entrega ele para o chefe da carceragem a pão e água, porque quando eu retornar da peleja, nós iremos acertar os nossos ponteiros. Aí Micaías já ia sendo levado. Quando ele disse que nós iríamos acertar o ponteiro, Micaías volta cheio da ira de Deus, aponta o dedo na cara do rei Acabe e diz: olha, rei, se tu voltar com vida, não foi Deus que falou. Aleluia. Quem tem convicção do que Deus fala não tutubia. Quem tem convicção do que Deus fala não fica com a rodeia, ele vai direto. Ele não precisa de amuleto, ele não precisa de invenção, ele não precisa de inventar fio de cabelo dentro de Bíblia. Que é isso, irmão? O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso. Ainda tem homem de Deus na terra, ainda existe profeta de Deus na terra. Aleluia! Aleluia, Senhor. Oh, aleluia! 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 É o que nos fortalece, é isso, amados. É a palavra de Deus que nos alimenta. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Acabe temeu, sabia que o que ele falava era verdade. Acabe se disfarçou, vestiu-se de soldado raso e desce para a peleja e diz para Josafá: olha, Josafá, veja o tanto que aquele Acabe era falso. Ele disse: não, Josafá, tu pode vestir de rei e tu vai na linha de frente que eu vou logo atrás. Olha a artimanha dele, olha a sutileza dele, o tanto que ele era sutil e sagaz. Para ele, que tinha que morrer primeiro, se caso houvesse uma linha de frente dos arqueiros, tinha que ser Josafá. Mas Josafá era respeitado. Josafá tinha um testemunho de servo de Deus. Quando chega na linha dos arqueiros do inimigo, os inimigos levantaram o seu arco de flecha, esticaram a fibra, e quando puxaram, Josafá gritou bem alto e disse: ei! Aleluia! Eu sou Josafá! Aí o comandante daquela guarda disse: não faça nada contra Josafá, porque nós não temos nada que pelejar contra
é Josafá. Josafá é servo de Deus. Aleluia. A hora que ele pegou a flechazinha para não perder o embalo, ele solta a flecha. Tchum! A flecha foi de encontro a Acabe, que estava lá no meio dos soldados. Cravou bem numa brecha que tinha na armadura dele. E quando a flecha acertou, ele disse logo: acertaram-me. E quando disseram isso, acertaram o rei, os soldados saíram correndo como ovelha sem pastor. Cumpriu ou não cumpriu, irmão? Cumpriu ou não cumpriu? Logo que o carro de Acabe chega na entrada da cidade, o sangue de Acabe estava sendo lambido pelos cachorros. Sabe o que é isso? É que quando a palavra do Senhor ela cumpre, ela não tem arrudeio, ela não faz curva. A palavra do Senhor vai direto. Ela pode ir aonde for. Ela é como um relâmpago, ela tem velocidade da luz. Ela se cumpre. E eu quero profetizar de olho aberto para o nosso Brasil. O nosso Brasil está aí na mão do Senhor Jesus. É o Senhor que está no comando. O nosso Brasil fica em pé quem pode. Para nós orarmos nesta noite. O nosso Brasil está na mão do Senhor. O Senhor foi que colocou aquela autoridade executiva no nosso Brasil. É o Senhor que está no comando de tudo. Eu quero profetizar que esse coronavírus vai ser soprado para longe. Senhor, sopra essa epidemia agora, Senhor. Sopra para bem longe até que se cumpra a tua palavra. Eu te peço nesta noite. Eu quero orar, Senhor, pela nossa cidade Imperatriz, pelas autoridades municipais e estaduais. Eu quero orar, Senhor, pelo nosso Brasil. Eu quero orar pelos teus filhos que te servem, que estão dentro de casa, ouvindo a tua palavra, acompanhando esta mensagem. Agora entra com teu poder restaurador, aonde tiver um doente, Senhor, que os hospitais, se tiver alguém de quarentena nos hospitais com este vírus, vai lá, cura ele para o teu nome ser glorificado. Ó Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós oramos aqui e decretamos a vitória do povo de Deus neste lugar. Decretamos a vitória aqui no Campo 8, no Verona Imperatriz, que a nuvem da glória de Deus cubra este lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eita, quem tem glória diz glória, quem tem aleluia diz aleluia. Esse é o momento de nós estarmos na presença de Deus. Oh, aleluia! Vai tocando, Espírito Santo, vai libertando, vai sarando, vai curando. Ó Senhor, quebra esse decreto para que esse povo não caia, Senhor, na miséria, que eles voltem a trabalhar normalmente, que essa epidemia, essa infecção não venha pegar nenhum dos teus filhos, nenhum desse povo. Nós abençoamos a cidade Imperatriz, nós abençoamos o Maranhão, nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos as nações, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. É uma palavra profética que as bênçãos de Deus entram na tua casa, entram na tua família, entram na tua vida, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos ungidas, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um, e que todos digam amém, e a paz do Senhor Jesus.